E hoje o nosso programa está muito mais do que especial. Nós vamos falar sobre transplante. E para tal, quem nos recebe é o Dr. Lucas Thiago Sampaio. Ele que é especialista em reabilitação cardiovascular e especialista em reabilitação de transplantados. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, sobre a importância da fisioterapia para os transplantados desde antes, né? Você que nos acompanha, vale muito a pena acompanhar essa matéria, está muito especial e vamos fazer com muito carinho e é muito emocionante que vocês vão ouvir. Vamos lá! E agora estamos aqui com o Dr. Lucas Thiago Sampaio. Vamos falar com ele e conversar a respeito da importância da fisioterapia em pacientes transplantados. Doutor, muito obrigada por nos receber. Muito obrigada por falar sobre esse assunto no nosso programa. É uma pauta muito importante, muito emocionante, que é de utilidade pública, inclusive, né? Vai ajudar muitas das pessoas a entenderem mais esse passo a passo tão importante dos transplantados. Fala um pouquinho pra gente, doutor, qual o papel do fisioterapeuta nos pacientes transplantados? E quando? Né? Porque às vezes a gente entende que o paciente precisa daquele transplante e a partir desse momento que precisa da fisioterapia. É isso mesmo, doutor? Então, Denilde, a diferença que a gente tem que pôr aqui é a fisioterapia no pré-transplantado e a fisioterapia no pós-transplantado. Porque isso faz toda a diferença na reabilitação do paciente. Porque quando o paciente está com algum órgão que está em falência, em sofrimento, o corpo todo sofre. E naquele momento de espera, que a fila sempre ela é longa, né? O período de espera sempre é doloroso e longo, é necessário a gente evitar perdas. Então, todo órgão que está em falência, ele vai gerar perda de degradação muscular. E aí é que a fisioterapia ela vai entrar. Eu costumo dizer que a fisioterapia não somente faz toda a diferença, mas sim aí uma equipe multidisciplinar, que aí o que ajuda bastante é a questão da nutrição. Então, a fisioterapia no pré-transplante, ele é voltado mais para evitar perdas funcionais, onde esse paciente ele tem que ter as atividades de vida diária dele de um modo autônomo, ele tem que fazer as coisas sozinho. Então, se você conseguir evitar esse tipo de degradação e que a perda funcional comece a diminuir a qualidade de vida do paciente, esse é o ponto da fisioterapia no pré-transplante. No pós-transplante, ele já é diferenciado, porque aquele órgão já é novo. Porém, o corpo é velho. Eu costumo dizer que para ir com calma, sempre na reabilitação de transplantado, porque é tipo um motor de uma Ferrari no chassi de Fusca. Ou seja, se eu acelerar muito, o chassi todo desmonta. E a mesma coisa no corpo do paciente. Então, se esse paciente ele já não sente mais falta de ar, ele já não sente mais cansaço, ele já não sente mais dificuldade em fazer suas atividades, porém o organismo, o corpo é fraco, a musculatura é fraca. E lembro sempre que esses pacientes eles são imunossuprimidos. Então, se eu forçar muito com eles, eu aumento uma cascata inflamatória, onde eu diminuo mais a imunidade deles, já que eles já tomam remédio para evitar a rejeição do órgão. Então tem que tomar muito cuidado nessa questão de reabilitação. E eu costumo sempre falar que a fisioterapia ela é fundamental nesses dois processos. Doutor, nós estamos aqui já admirando o seu processo de trabalho, realmente falando a respeito dessa fisioterapia, né, doutor? Que ajuda tanto essas pessoas, não só o paciente, claro que está em primeira mão, que acho que é um grande orgulho aí para o doutor estar depois falando até a respeito disso, como o paciente fica depois, a família do paciente também que envolve todo esse processo, né? E é um grande trabalho, né, doutor? É uma grande satisfação, acho que para o doutor estar recebendo aquele paciente daquela forma, aquela família, e depois estar levando a ele ali, vendo ele andar, usufruir de esporte, usufruir de tantas coisas, não é mesmo? Isso é verdade, porque assim, todas as vezes, quando o paciente ele nem entrou na fila de transplante, a família sofre, né? Não só a família, como todo o processo do paciente. Porque ele vai se colocando ele vai se colocando em um estado de debilidade muito grande. E aí isso vai mexendo com o psicológico do doente, do paciente. E a família também é afetada. Então, no processo de entrar para a fila, ficar na fila e ser transplantado, isso faz toda a diferença se você tiver um cuidado integrado, de multidisciplinar.
ou seja, um psicólogo, um nutricionista, o médico, o fisioterapeuta, o enfermeiro. Então tem que ter toda uma equipe unida para que mantenha essa motivação para a família e para os pacientes. A questão é que um processo é longo. Esse processo, ele, além dele entrar para a fila, né, que já é um processo já que demora, a fila ela também é longa. E nesse período, esse paciente ele vai perdendo funcionalidade, ele vai perdendo vontade de viver. É como eu sempre costumo dizendo, eu sempre falo que a fisioterapia ela não salva vidas, ela devolve a vontade de viver, porque você resgata funcionalidades para aquele paciente voltar a viver. E aí ele se sente na vontade de querer viver. Isso faz toda a diferença. E quando o paciente ele se demonstra isso, a família também chega junto e soma no tratamento. Com certeza, doutor. E é muito importante a gente falar também, nós estamos aqui gravando hoje na clínica, né, no consultório, na verdade, do doutor, porque ele atende muito em domicílio, também em hospitais, mas ele tem um atendimento também que é em home care, né, doutor? E o seu atendimento se estende muito a isso, né? Tanto nos hospitais, hoje a gente está falando em São Paulo, mas o doutor atende em todos os hospitais aqui em São Paulo e atende também nas residências, não é mesmo, doutor? Na verdade eu já dei uma diminuída boa, né? Hoje em dia eu atendo só em um único hospital, sou preceptor de residência multidisciplinar nesse hospital e também atendo em domicílio também dos meus pacientes. Aí já não é só transplantado, eu já pego o paciente infartado, asmático, bronquite crônica, DPOC, então, ou cirurgias cardíacas, então já atendo mais essa boa parte desse público, né? Mas hoje eu já consegui dar uma boa diminuída e ficar um pouco mais nessa questão de um só hospital e atendimentos domiciliares. Focado mais realmente a quem mais precisa naquele momento, porque o foco é diferente, né, doutor? É aquela pessoa que está precisando daquele órgão naquele momento e que o doutor está acompanhando, está indo junto, está indo buscar, né? Tanto que o doutor também faz várias campanhas de divulgação no seu Instagram, realmente de estar buscando aí doação mesmo de órgãos, as pessoas precisam se conscientizar, né, doutor? Eu acho que a conscientização da doação de órgãos ela é primordial, desde o período pré-escolar. Eu acho que esse trabalho tem que ser desenvolvido desde na criança, porque a criança leva essa informação e a criança consegue quebrar vários estigmas, né? Então, acho que a doação de órgãos ela deveria ser presente nas escolas, faculdades, porque eu costumo dizer que é um ato de amor muito grande, né? Porque você deixa essa vida e salvando pelo menos 8 vidas. Então isso é muito gratificante. E as pessoas que estão desse lado, no caso eu me incluo nisso, quando eu reabilito esses pacientes, a gente sofre junto. Então cada perda é um sofrimento, né? Graças a Deus a gente tem revertido muitas coisas. Tivemos 2 anos de pandemia que diminuiu muito as nossas taxas de doações, mas graças a Deus a gente está conseguindo reverter, a gente está conseguindo dar sobrevida aos nossos pacientes para que eles consigam ir saudáveis no máximo para poder receber um novo órgão. Olha, gente, não dá para não ver o brilho nos olhos do doutor, esse amor, esse carinho que ele tem, que ele passa adiante, está passando aqui na nossa entrevista. Parabéns, doutor, pelo seu trabalho, que Deus abençoe, que o doutor consiga, eu vejo que não é um trabalho só financeiro, né? Porque ele está aqui com brilho nos olhos, ele sabe a importância do trabalho dele para muitas vidas. Eu agradeço, né, vocês terem olhado para esse lado. Eu acho que o assunto de doação de órgãos é um assunto que deveria ser discutido amplamente no Brasil e tirar alguns paradigmas, né? Então, tem algumas situações que a gente olha assim, gente, mas não é isso que é doação de órgãos, né? E a iniciativa de vocês de colocar isso para o público, eu acho que isso é interessantíssimo e faz toda a diferença. Vocês levarem informação para as pessoas que estão do outro lado da câmera, isso é indescritível falar sobre o que vocês fazem, né? Então isso é muito legal e agradeço também por eu poder falar um pouco para vocês um pouco do meu trabalho e mostrar que a fisioterapia ela é ampla, né? A fisioterapia ela atua em todo o sistema de transplante de órgãos, né? E não só como que a gente já está viciado em achar que é só em questão ortopédica, respiratória. Não, a fisioterapia ela também age em
no resgate funcional dos nossos transplantados. Olha, doutor, é muito prazer, uma honra realmente falar com o doutor. A gente agradece sempre ter essa oportunidade, né, de falar com pessoas tão importantes aqui como o doutor. O papel dele é formar vidas aí, é fazer a diferença na vida das pessoas, né, e a gente sente isso aqui. Doutor, vamos aproveitar que estamos falando com o doutor um pouquinho, porque a gente está falando de transplantados. Mas, doutor, nós temos hoje uma situação de pandemia ainda, pós-pandemia, né, digamos assim, mas muitas pessoas ainda estão com Covid, estão passando por esse momento, ou já esteve. E aí as pessoas ficam perguntando, né, a gente está vendo várias situações hoje de sequelas, né, pós-Covid. E queríamos aproveitar que estamos aqui com um especialista também nessa área, né, ele se dedica dia e noite, estuda para isso, para ajudar as pessoas. O que a gente pode fazer em questão dessa situação? As pessoas que já teve Covid aí, no caso, como que ela pode ver que precisa da fisioterapia, que é importante a fisioterapia, porque às vezes ela sente assim, sintomas como se fosse um resfriado, né? Já ouvi muito isso. E depois tem sequelas gravíssimas lá na frente. Como evitar essas sequelas, doutor? É bom falar nesse assunto, porque no primeiro ano da pandemia, acho que a procura por fisioterapia foi de 900%, né, dessa profissão. Mas nas unidades de terapia intensiva. Na questão de resgate respiratório, na questão de lidar com oxigenoterapia, de ventiladores mecânicos. Então, todo mundo colocou a fisioterapia somente nessa área de terapia intensiva, você fazer na fase 1 da própria Covid. Então, o problema todo é que até então ninguém nunca pensou no pós, nas pessoas que sobreviveram, ou pior ainda, aquelas pessoas que não tiveram nenhum sintoma e que agora estão sofrendo. Né? Porque assim, a Covid é uma doença que ela inflama todo o organismo e ataca principalmente os pulmões. Então, quando ela ataca principalmente os pulmões, não necessariamente a pessoa que internou, ela terá uma vida saudável, ela terá sempre uma vida de dificuldade. Por exemplo, uma pessoa que estava acostumada a subir escada, uma pessoa que estava acostumada a andar muito, ela já cansa com maior facilidade, já tem mais dificuldade em fazer suas atividades de vida diária, e isso vai piorando com o passar do tempo, porque se não for feito um trabalho de reabilitação, tanto pulmonar como eu falo do sistema cardiovascular, essa pessoa ela vai viver com sequelas gravíssimas e que podem até evoluir, né? Então, uma das questões que a gente está observando isso agora, é que mesmo as pessoas que não tiveram sintomas importantes do período de contaminação da Covid, mas 3 meses, 6 meses depois da contaminação, essas pessoas sofrem até de amnésia, elas sofrem até de cansaço, de fadiga, se sente mais cansada, indisposta, e isso tudo é por falta de atividade, e ninguém nunca foi falado nisso. Então eu até agradeço mais uma vez por ter tocado nesse assunto, porque é a dúvida de muitas pessoas me perguntam, né? E às vezes tem um trabalho específico pulmonar que é feito para que você garanta essa autonomia do sistema cardiopulmonar. Então é importante a gente falar sobre esse assunto, dizer que a Covid não é só uma gripezinha, já começa daí, e se ela foi só uma gripezinha na fase aguda, a fase crônica ela pode se tornar uma coisa muito pior e te limitar para o resto da vida. Então é interessante a gente pautar isso e falar sobre reabilitação no pós-Covid. Com certeza nós vamos ter outras pautas aqui com o Dr. Lucas para falar sobre esse assunto que é tão importante, que está tanto em evidência, né? Sempre a gente vai poder tirar dúvidas com ele. Ele é uma pessoa que está sempre atuante aí nas redes sociais, informando a população, e a gente só tem a agradecer a sua participação aqui no nosso programa. Imagina, eu que agradeço. É o programa Saúde na TV, sempre com muita informação e responsabilidade para você. Para saber mais do trabalho do Dr. Lucas Thiago Sampaio, você também pode acompanhá-lo através das redes sociais.